Vamos acompanhar então os lances de Corinthians 1, Novo Horizontino 0. Jogo difícil para o Coringão, mas a vitória veio praticamente no último lance da partida com o Yuri Alberto. Vocês reparam aí no Coronado, tentando uma jogada, com o Ranieri, que mais estranhamente frente, né? jogou hoje quase como um atacante. Jogou um meia ali, um 10, né? Um camisa 10. O Maicon fica na dele, o Maicon super prestigiado pelo Dorival, e o Ranieri curtindo uma de ponta de lança, às vezes até de ponta esquerda, sei lá. Aliás, eu acho que Essa foi a grande chance do Novo Horizontino. Eu acho até que o Hugo no jogo, toca na bola e o juiz dá tiro de meta. Entre os muitos erros pequenos, mas inúmeros erros pequenos do glorioso Davi de Oliveira Lacerda. Achei péssima a arbitragem dele. Você não gostou? Ele não quis dar falta, ele né? Ele não dava falta. Com 35 minutos de jogo, tinham 3 faltas. Mas foram faltas assintosas na cara dele que ele não dava. A primeira delas do Félix Torres, que ele não vê na lateral direita do Corinthians. Por exemplo, essa aí foi falta no Kaká, clara para mim. Eu acho um caso curioso, porque tem alguns árbitros que eles vão pro jogo assim. Vou apitar depois que nem juiz europeu. Essa no André Ramalho ele também não dá. A bola fica com o Corinthians. Eu vou apitar que nem juiz europeu. E só que aí, não é que o juiz europeu não dá falta nenhuma. Os caras estão acostumados com outro tipo de futebol, né? E o árbitro brasileiro, quando vai apitar a lá europeu, ele resolve não dar nenhuma falta. Só que aí o que acontece? Aí o Yuri Alberto tem uma bola que o zagueiro cai na frente dele, o Yuri Alberto mal toca no jogador, mas como ia ser um lance perigoso, aí ele dá a falta dentro da área do... Aí muda o critério. Do Novo Horizontino, aí muda o critério, não vou me complicar aqui não. Eu gosto do jogo jogado, eu gosto quando os árbitros deixam o jogo acontecer sem ficar marcando as faltinhas, mas isso não é sinônimo de não marcar nada, né? Claro. É uma coisa cultural, Tomás. A nossa cultura é a cultura da faltinha. E é difícil você. Não, mas eu, por exemplo, gostava do Voaden no começo do trabalho dele. Parecia uma coisa natural dele não marcar as faltinhas. Mas ele virou tem tentado um pouco fazer isso, assim, né? Mas aí o Voaden começou a exagerar, porque acho que ele era elogiado por conta disso. Aí já ficou uma coisa não tão natural. Exato. Tem que tomar cuidado mesmo. Mas, de uma forma geral, tem algumas coisas que a gente vai vendo no Corinthians, né? O Maicon, apesar de muita gente estar torcendo o nariz, ele tá... O Dorival está tentando, né? O Dorival vai continuar tentando por um tempo. Esse é o gol do Yuri Alberto. No último lance do jogo... Jogada iniciada por Félix Torres, hein? E essa é outra coisa que eu ia falar. O Félix Torres virou lateral, né? Ele virou lateral por quê? Para comprometer em outro lugar do campo? Porque não tem o Mateuzinho e o Léo Maná não vem jogando bem, né? Parece não estar pronto, apesar de ter saído da Copinha São Paulo do ano passado como grande revelação, como futuro da lateral direita do Corinthians, numa época em que o Corinthians ainda tinha o Fagner velhinho, né? E parecia que ele seria o sucessor natural, mas não vingou. O Fagner tá velhinho, mas continua na ativa, né? Tá jogando. A gente viu no domingo ali também, com 3 minutos de jogo, enfim. Mas, Tomás, foi um jogo fraco, né? A gente tá batendo papo aqui durante os melhores momentos, a gente viu que os melhores momentos... O Novo Horizontino tem realmente aquele chute... que exige a defesa do Hugo no primeiro tempo, mas para um time que precisava ganhar, eu acho curiosas essas coisas, como alguns treinadores ousam um pouco nessa hora. O cara tá com medo do quê? Né? Eu acho que no segundo tempo o Novo Horizontino, qualquer time, não só o Novo Horizontino, qualquer time que está sendo eliminado por um gol, precisa ir mais para cima, pô. Sim, precisa... mas eu fico exposto, e daí? Então, parece que o treinador ele prefere correr o risco, que é pequeno, de, na mesma lógica de jogo, na mesma estratégia de jogo, achar um gol num escanteio, num chute, numa jogada aleatória, do que o risco de gerar mais chance para o gol, mas também correr o risco de ter a eliminatória encerrada sem que aquele teu gol aleatório possa sair, né? Eu percebo, hoje aconteceu isso também na final da Liga Europa, a gente vai falar mais pra frente. Os treinadores preferem... Não, eu vou manter a minha chance até o fim, mesmo que pequena. Eles preferem isso
do que aumentar a chance deles, mas aumentando também a chance da eliminatória acabar antes. Eu concordo, eu vou além. Eu acho até que eles fingem que o resultado é deles até tipo 15, 20 do segundo tempo. E aí sim eles sabem o time. Mas isso tem acontecido aos 40 do segundo tempo. Não, mas hoje as alterações para mudar o Novo Horizontino aconteceram com no meio do segundo 20, 25. É que não mudaram. Não mudaram. Se bem que o Novo Horizontino fica bem mais com a bola, mas sem agredir tanto. Eu concordo com você. Mas eu não sei, acho que passa pela cabeça do treinador o seguinte: eu vou abrir meu time, primeira coisa, eu posso tomar um contra-ataque logo de cara e já esfriar meu time. Isso, aí acaba o jogo. Ou ainda, eu posso fazer 1-0, mas o outro time, com a pressão da torcida, tem todo o jogo ainda para reagir. Eu prefiro ficar no 0-0. Né? Se eu fizer 1-0, tipo Abel Ferreira, se eu fizer 1-0 com 15, 20, a chance do meu adversário buscar o empate já é menor, ele tem menos tempo, a torcida já vai ficar mais nervosa. Porque mas realmente isso acontece. Demais, né? Mas o goleiro do Novo Horizontino não tinha a menor pressa para bater tiro de meta no primeiro tempo. Parecia que estava ganhando. Parecia que estava ganhando. Realmente, é como se o time falasse assim: não, por 75 minutos eu vou segurar a minha margem de um gol. E aí só no finalzinho eu vou tentar. Mas eu acho que nem isso os times têm feito com muita intensidade. Enfim, eu fiquei um pouco decepcionado com a não tentativa do Novo Horizontino, e isso facilitou muito a vida do Corinthians, porque se você olhar para a eliminatória, ganhou lá por 1-0 em Novo Horizonte, e hoje o jogo passou 90 minutos praticamente, a um gol dos pênaltis. Isso é o que dá a impressão de que foi difícil ou equilibrado, mas não foi. Que não foi difícil, talvez não tenha sido equilibrado, mas você flerta ali com o suspense, né? Você flerta com o drama, como fez o Vasco ontem. E também é compreensível que o Corinthians, principalmente no segundo tempo, né? No primeiro tempo seria uma outra conversa, mas é compreensível que o Corinthians não tenha no segundo tempo ido com mais ênfase ao ataque, porque aí sim você está correndo um risco desnecessário, porque o Corinthians sim tinha um resultado na mão, no Horizontino não. Só para completar, com o Dorival Júnior agora são 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, mas a torcida ainda não viu grandes mudanças, ou viu mudanças, mas não viu melhoras, né? Viu mudanças nos resultados. E talvez no estilo de jogo, né? No estilo de jogo, mas jogar diferente não significa jogar melhor do que na época do Ramon Dias. É só o início do trabalho do Dorival, vamos dar tempo a ele. A gente falou do Félix Torres na lateral direita, que é uma ferramenta que está sendo utilizada. A gente falou do Ranieri um pouco mais à frente, mas tem um jogador que o Dorival está matando. O Carrídio, na ponta direita. O Carrídio estava sendo, na era, digamos assim, Ramon Dias, o melhor jogador do Corinthians. Melhor que o Yuri, melhor que o Memphis. O Carrídio estava sendo um jogador de muito volume, muita criação, muita intensidade para o Corinthians. E agora ele está meio preso ali à ponta direita, sem poder fazer nada. E esse é um erro, porque se você olha para o Carrídio e fala, não, vou colocá-lo aqui, você pode ser, digamos assim, inocentado, porque o cara joga pela direita, etc. Agora, vendo tudo que o Carrídio estava fazendo, não é que você vai inventar a roda botando o Carrídio mais para dentro do jogo. É que você vai colocar o cara para jogar como ele estava jogando. E jogando muito bem. Certo, exatamente. Muitos jogos do Corinthians nesse ano no Campeonato Paulista, o Corinthians estava morto em campo até o momento que o Carrídio entrava. Ou só aceso no momento em que... Assim, o jogador... Tá vivo na Sul-Americana porque o Carrídio entra no segundo tempo em Cali, quando o Corinthians não estava vendo a cor da bola. Muda o jogo. Muda completamente o jogo. Arruma empate, né? Arruma empate,